autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e por nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. A coroa Jesus me dará. Esta é a nossa alegria, esta é a nossa esperança, essa é a mensagem que nós transmitimos. A mensagem de hoje podermos louvar a um Deus vivo, exaltar a um Deus vivo e saber que Ele vive. Ele é a nossa grande, a nossa maravilhosa esperança. Essa notícia que fora dada às mulheres quando foram ao túmulo, e Lucas relata isso no capítulo 24, que quando elas foram ao túmulo e viram a pedra removida, e diz o versículo de número 5, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, os anjos, lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Os discípulos não acreditaram e diz que no caminho de Emaús, os seus olhos estavam como que impedidos. Diz o verso 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Mas diz que Jesus, conversando com eles, aproximando-se deles, estava muito próximo deles e comeu pão com eles e contou algumas histórias para eles. E eu gosto muito do versículo 32, quando diz: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Que seja esse o meu e o teu sentimento, de saber, de ter a convicção de que Jesus está vivo, que o nosso coração possa estar ardendo em alegria, em louvor, para bendizer e exaltar ao nome do Senhor. Hoje nós teremos um tempo especial, com pessoas especiais, participando da nossa programação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos edifique,
que Deus edifique a tua casa, que Deus edifique a tua vida. Eu te convido a orarmos, consagrando esse momento ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado, ó Deus, porque a nossa vitória, ó Deus, está, ó Deus, na cruz do Calvário. Está, ó Deus, em ti, que venceu a morte e nos trouxe vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, receber essa mensagem como aquelas mulheres receberam, ó Deus, no passado. Porque procura entre os mortos quem está vivo. Nosso Rei está vivo. Nós não devemos, ó Deus, olhar para o chão, mas devemos olhar, ó Deus, para ti, o Deus que está vivo. Louvado seja o teu nome, Senhor. E que o nosso coração, ó Deus, possa estar aberto a ouvir a mensagem do Senhor. E que nessa noite, Senhor, nosso coração possa arder, ó Deus, de alegria, ó Deus, de satisfação em estar na presença de um Deus vivo. Nós rogamos a tua bênção sobre nós e clamamos, ó Deus, a tua edificação sobre a vida do teu povo. Consagramos esse tempo, ó Deus, diante de ti e rogamos a bênção do Senhor, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Graça e paz, meus irmãos, da primeira igreja presbiteriana de Itaperuna, uma igreja que eu amo demais, porque foi uma igreja que me recebeu de braços abertos, uma igreja que me acolheu como filho, e foi dias maravilhosos que eu passei aí, que acrescentou muito, tanto na minha vida espiritual, quanto na minha vida como seres humanos, como ser humano. Então, é uma igreja que eu amo de verdade mesmo. E nesses dias de tribulações, dias de incerteza, dias de medo, eu queria deixar um texto para que nós viéssemos refletirmos sobre a grandeza do Senhor Jesus, sobre a importância de voltarmos para a palavra de Deus nesses dias. Salmo 51 é um salmo de confissão e arrependimento. É um salmo que vai narrar a história de Natã e Davi, que o Senhor envia o profeta Natã para chamar a atenção de Davi pelo pecado que estava encoberto. E chega no versículo 12,
é uma parte que enche meu coração de alegria, porque Davi, orando ao Senhor, ele confessa que pecou. Quando Natan chama a atenção dele, ele confessa e ele chega no 12 e fala assim, ó, restitui-me a alegria da tua salvação. O momento que Davi estava passando não era bom, o momento que Davi estava passando era complicado demais. Era um momento de dificuldade. Mas Davi, reconhecendo que era pequeno, ele chega diante de Deus e fala assim, olha, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de incerteza, mesmo em momentos de tribulações, eu não posso perder a alegria da salvação. Eu não posso deixar de contemplar a alegria da tua salvação. Então Davi chega para o Senhor e fala assim, olha Senhor, eu sou pecador. Eu conheço o meu pecado e ele vai estar sempre diante de mim. A minha mãe já me concebeu em pecado. Mas mesmo sabendo de tudo isso, eu não posso perder a alegria da tua salvação. Então restitui-me a alegria da tua salvação. E era esse texto que eu queria deixar para nós como cristão. Já viu que em dias de dificuldade a gente tem a facilidade de compartilhar momentos difíceis? As coisas estão ruins, as coisas estão cada dia ficando pior, mas a gente não tem facilidade de compartilhar a alegria da salvação em Cristo Jesus. Então que nesse dia nós venhamos contemplar isso. Olha, os dias são difíceis, os dias são maus, os dias são complicadíssimos, nós como igreja, como família, como seres humanos, mas nós não podemos perder a alegria da salvação em Cristo Jesus. É isso que nos sustenta, é isso que enche o nosso coração de alegria. Salmo 116, versículo 7, ele vai dizer assim, ó, volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Volta à igreja presbiteriana de Itaperuna ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Volta ao Brasil ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Então é esse texto que eu queria deixar para os irmãos, que nós não podemos nunca, jamais perdermos a alegria da salvação. Que em meio a tribulações, as incertezas acontecem, as dúvidas vêm, os medos vêm, porque nós somos seres humanos e passamos por isso, mas nós temos sempre que lembrar de chegar diante de Deus e falar, ó Deus, restitui minha alegria da tua salvação, porque eu não posso perder a alegria de um presente tão grande como esse. Mas fica aqui esse texto para refletirmos nesse dia. E também o meu abraço, de longe pode, né? De longe pode. Um grande abraço para essa igreja amada, querida. Sinta-se abraçada pela minha família, pela igreja presbiteriana de Gameleira dos Crentes. Vai aqui um abraço de um diácono que abriu e fechou muitas portas aí nessa igreja, mas que deseja retornar aí para revê-los. E quando eu chegar aí vai estar permitido abraçar, vai estar permitido pegar na mão, vai estar permitido estar perto. E a gente nunca pode esquecer da alegria da nossa salvação em Cristo Jesus. Fica com Deus, meus irmãos. Nas minhas orações eu tenho sempre lembrado dessa igreja, da liderança dessa igreja, e que Deus continua cuidando de vocês, continua renovando as suas misericórdias sobre essa igreja. Amém?
Olá, queridos irmãos, como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês nessa quarentena. Graças a Deus nós estamos bem aqui na cidade de Santiago, família bem, estamos reclusos nesse tempo, em casa com a nossa família, mas graças a Deus o Senhor tem cuidado de nós. Estamos passando a Páscoa nesse ano em casa, né? Em família. E temos que aproveitar esse contexto. Eu espero que você esteja celebrando esses dias de celebração da Páscoa com a sua família e na presença do Senhor. Eu quero entregar uma mensagem para vocês nesse dia em que comemoramos a ressurreição de Jesus. Eu quero falar sobre a importância da ressurreição de Jesus Cristo. A importância deste acontecimento histórico e também desta doutrina na nossa vida. Eu quero ler com os irmãos o texto de 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Diz a palavra: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos entreguei, tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Agora eu quero ler dos versículos 20 até o versículo 28. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Bom, irmãos, a mensagem tem esse tema, como eu já disse, a importância da ressurreição de Jesus, e eu quero usar esse texto para trazer algumas lições para nós. Bom, nós comemoramos neste domingo a ressurreição de Jesus. Num domingo como este, na madrugada, os discípulos de Jesus, as mulheres primeiro, foram no sepulcro e viram que a pedra havia sido removida. Anjos estavam ali e anunciaram que Jesus já não estava no túmulo, já não estava morto, mas estava vivo. E depois os discípulos constataram que o túmulo estava vazio. E no final dos evangelhos nós temos os relatos das aparições de Jesus aos seus discípulos. Os discípulos do Senhor foram testemunhas da ressurreição de Jesus. E a coisa mais importante que nós precisamos entender é que a ressurreição é um fato histórico. A ressurreição
foi um acontecimento real. Jesus, depois de haver morrido na cruz, no terceiro dia ele voltou a viver, ele ressuscitou. A morte não o deteve e ele ressuscitou dentre os mortos. Os textos que mostram a ressurreição de Jesus mostram uma diferença no seu corpo, na sua constituição. Jesus ressuscitou como nenhum outro. Ele ressuscitou com um corpo glorificado. Ele não foi reconhecido facilmente pelos seus discípulos. O seu corpo atravessava paredes, ele aparecia de repente diante dos discípulos, mas era um corpo físico. Ele comeu, bebeu com os seus discípulos tocaram nele. Então, é muito interessante o que o apóstolo Paulo diz nesse texto de 1 Coríntios. Paulo está escrevendo à igreja porque haviam dúvidas, haviam pessoas que diziam que não havia ressurreição dos mortos. E Paulo escreve para mostrar que a ressurreição é uma doutrina fundamental. E aqui eu quero destacar o fato de que Paulo, no texto que nós lemos, mostra que Jesus ressuscitou. Realmente foi um fato histórico. E os discípulos e o próprio Paulo, porque Jesus também apareceu a Paulo, eles foram testemunhas de que Jesus estava vivo, de que Jesus ressuscitou. Porque Jesus apareceu para eles. Mas eu acho interessante o apóstolo Paulo trazer a importância da ressurreição de Jesus, mostrando que Jesus é as primícias dos que dormem. Então eu quero começar, irmãos, mostrando que quando Paulo fala que Jesus é a primícia dos que dormem, Paulo está se referindo a uma festa judaica e também ao entendimento natural que nós podemos ter sobre as primícias dos frutos que nós plantamos, que nós colhemos. Então, no passado, nas festas judaicas, Deus estava anunciando o que ele ia fazer através de Cristo. As três festas importantes dos judeus eram primeiro a Páscoa, depois a festa dos pães asmos e depois a festa das primícias. Na Páscoa, eles celebravam, com a morte do cordeiro, a libertação do Egito. Junto com essa festa, eles celebravam os pães asmos, que isso simbolizava a retirada do pecado do meio do povo de Deus. Eles tinham que comer o pão tirando a levadura, tirando o fermento. É interessante que essas duas festas celebradas pelos judeus apontavam para a época do plantio. E depois vinha a festa das primícias, quando eles entregavam os frutos da sua colheita. Então, depois da colheita, eles tinham que apresentar as suas primícias, os seus primeiros frutos, em gratidão a Deus. Isso está escrito no livro de Levítico, capítulo 23, versículos 9 a 14, está escrito como eles deveriam celebrar a festa das primícias. Então, as primícias eram os primeiros frutos que eles tinham que oferecer ao Senhor e eles tinham que agradecer a Deus, então, por ter proporcionado aqueles frutos, aqueles primeiros frutos do ano. Paulo diz aqui que com a ressurreição de Cristo se cumpre a festa das primícias. É muito interessante que nós não celebramos a Páscoa e os pães asmos como os judeus. Nós celebramos a Páscoa cristã. Nós não celebramos a festa das primícias, mas nós celebramos a ressurreição de Cristo. Paulo diz que a ressurreição de Cristo representa o fato de que quando Cristo ressuscita, ele é a primícia, ou ele é as primícias dos que dormem. O que significa isso? Que quando Cristo ressuscita, a importância da ressurreição de Cristo representa que ele é o primeiro fruto do trabalho.
Na Páscoa, Cristo morreu, foi sepultado, isso é como se ele tivesse sido plantado, e na ressurreição se colhe os primeiros frutos. Jesus é o primeiro fruto do seu trabalho. Ele ressuscita, nele acontece a revivificação, a nova vida. E Paulo então apresenta essa mensagem aqui em 1 Coríntios, dizendo que Cristo é as primícias dos que dormem. E em 1 Coríntios 15, versículo 23, ele diz: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Então, Cristo ressuscitado foi os primeiros frutos. E aí ele continua dizendo: depois, os que são de Cristo na sua vinda. A obra da ressurreição de Cristo aponta para os frutos que virão, os frutos que estão nas nossas vidas, os frutos na vida do povo de Deus. Nós colhemos na nossa vida os frutos da ressurreição. E nós colheremos no final, quando ressuscitarmos dos mortos, para sermos apresentados diante de Deus, para vivermos eternamente na sua presença. Nós seremos os frutos do trabalho de Cristo. Então, a ressurreição tem essa importância e aponta para tudo isso. Bom, irmãos, eu quero deixar com os irmãos 3 lições sobre a ressurreição do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, nesse texto de 1 Coríntios 15, como eu disse, ele está respondendo à igreja de Corinto, combatendo uma heresia, porque havia um grupo que dizia que os mortos não ressuscitam. E Paulo vai escrever dizendo: se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós ainda estamos nos nossos pecados. Nós não temos vida em Cristo. Então, o apóstolo Paulo vai mostrar a importância da ressurreição. A primeira lição que o apóstolo Paulo mostra sobre a importância da ressurreição de Cristo é que a ressurreição de Cristo prova quem ele é. A ressurreição de Cristo mostra que Jesus é Deus, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador. A importância de Cristo a importância da ressurreição de Cristo é muito grande. Porque Cristo ressuscitou, ele é quem ele diz ser. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, se Cristo tivesse morrido na cruz, aquela morte tão terrível que ele sofreu, por amor, pelos pecados, mas se ele não tivesse ressuscitado, sua morte seria em vão. Ele teria morrido como um pecador qualquer. Teria morrido pelos seus próprios pecados. Mas como ele ressuscitou, a sua morte se reveste de significado. Porque ele é quem ele diz ser. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é Cristo. Ele é o Salvador. O apóstolo Paulo diz isso aqui em 1 Coríntios. Nós lemos, Paulo diz, antes de tudo, em 1 Coríntios 15, versículo 3, ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. O Cristo, e Jesus Cristo nesse caso, morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, cumprindo tudo o que a Escritura havia dito que seria cumprido pelo Messias, pelo Cristo. Então, ele morreu pelos nossos pecados. Versículo 4 diz: e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. As Escrituras anunciaram que ele seria sepultado e seria ressuscitado dentre os mortos. Isso está escrito lá no profeta Isaías, capítulo 53.
E ele cumpriu isso, porque ele reviveu, ele ressuscitou dentre os mortos. Então, em primeiro lugar, irmãos, a ressurreição de Cristo é extremamente importante para nós, porque a ressurreição prova que Jesus é o Cristo. Prova que ele é o nosso Salvador, que ele é o Filho de Deus, que ele tem todo o poder, toda a autoridade, ele é soberano. Nele se cumpre a Escritura, todas as promessas de Deus. A salvação prometida pelo Senhor se cumpre em Cristo. Nele podemos confiar, nele podemos descansar. Ele cumpriu a obra que foi designada pelo Senhor para a nossa salvação. Então, essa é a primeira importância que eu quero destacar da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus prova que ele é quem ele diz ser. Ele é o nosso Salvador, o Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, o Messias prometido. Mas em segundo lugar, a ressurreição de Cristo nos dá a garantia do que o Evangelho nos promete, a salvação, a nossa redenção. O apóstolo Paulo nos diz aqui, eu quero ler alguns versículos que nós não lemos, Paulo combatendo aquele pensamento da igreja de Coríntio, daquele grupo que dizia que não havia ressurreição. No capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 17, diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram, ou seja, os que já morreram, em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, não existe redenção. Mas, como Paulo está afirmando que o Senhor Jesus ressuscitou, então existe garantia de redenção. Ou seja, a entrega que ele fez na cruz com a sua vida foi aceita. A sua vida pagou pelos pecados. E em Cristo existe perdão, em Cristo existe redenção. A palavra redenção era usada para os escravos, quando os escravos eram comprados e eram libertados. Eles eram então redimidos e deixavam de ser escravos. Então, Cristo nos proporciona redenção, porque ele nos livra, ele nos liberta dos nossos pecados, através da sua morte. E o que comprova isso? O fato de que ele ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, está comprovado que ele é justo, que ele é santo. A morte não tinha autoridade sobre ele. Ele morreu por nós, mas ele venceu a morte. É por isso que em Cristo nós temos redenção. Eu quero ler para os irmãos o texto de Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 34. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz que a ressurreição, ela vem depois da morte de Cristo, mas ela é mais importante, ou é ela que traz a maior importância para a morte de Cristo. Então, olha o que o apóstolo Paulo diz. Romanos 8, 31 em diante. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? E aí ele diz: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Paulo está falando aqui, dando os argumentos da nossa justificação. Ninguém pode condenar os eleitos de Deus. Ninguém pode reprovar os eleitos de Deus. Por quê? Porque Deus os justificou. E como foi que Deus fez isso? Através da entrega do seu filho, da morte do seu filho e especialmente da ressurreição. Paulo diz, Cristo primeiro morreu, mas antes ressuscitou. O que significa isso?
Não significa que ele ressuscitou antes. Significa que a ressurreição é o que dá a importância para a morte de Jesus. Porque pela ressurreição nós temos a comprovação de que fomos justificados. De que o pecado foi quitado, foi pago. De que não existe mais condenação. Porque Cristo já foi condenado, já foi morto. E a sua morte foi aceita, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Então, irmãos, esta é a segunda lição de importância. A importância da ressurreição de Cristo é porque ela nos dá garantia de que em Cristo nós temos a redenção dos nossos pecados. Em último lugar, irmãos, o apóstolo Paulo destaca que a ressurreição de Cristo nos proporciona nova vida, vida abundante e vida eterna. A ressurreição de Cristo proporciona aos que são de Cristo vida. É muito interessante que o apóstolo Paulo, ele faz questão de mostrar nesse texto de 1 Coríntios 15 que Cristo se identificou conosco. Ele se identificou por causa dos nossos pecados, tomou o nosso lugar e morreu a nossa morte. Ele se identificou conosco, ele se uniu, ele foi o nosso substituto conosco na nossa condenação, nos nossos pecados e na nossa morte. Então, o apóstolo Paulo quer mostrar que também nós estamos identificados com Cristo na sua ressurreição. Aquele que está em Cristo é ressuscitado, se torna uma nova criatura, porque nós recebemos esta nova vida. Quando Jesus tomou o nosso lugar e morreu e foi até a sepultura, ele estava tomando o nosso lugar. E quando ele ressuscita, nós estamos juntos com ele. Então nós temos uma nova vida. Então o que a ressurreição de Cristo proporciona para nós? Vida espiritual, vida eterna, nova vida, vida abundante. Em 1 Coríntios 15, versículo 17, nós já lemos, o apóstolo Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas como Cristo ressuscitou, a nossa fé é genuína, e nós já não estamos nos nossos pecados. Então Cristo proporcionou para nós uma nova vida, onde nós temos a vitória sobre o pecado, onde nós temos a vitória sobre a culpa, sobre a condenação e sobre o domínio do pecado. O pecado já não tem domínio sobre nós. Nós pecamos, somos pecadores. Mas nós não permanecemos no pecado. Nós não amamos o pecado. O pecado já não nos escraviza. Em 1 Coríntios 15, versículo 20, a palavra diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Por meio da ressurreição de Cristo, nós fomos conquistados e nós nos tornamos filhos de Deus. Nós estamos agora unidos a Cristo. Ele foi o primeiro, mas como consequência inevitável, nós estamos depois dele, nós vimos depois dele. Então, nós recebemos em nós os benefícios da ressurreição. É por isso que hoje nós temos uma nova mente, nós temos um novo espírito, nós temos uma nova disposição de amar ao Senhor, de buscar ao Senhor, porque somos filhos de Deus, somos nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por que é assim? Porque hoje nós somos novas pessoas, porque Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. E em último lugar, irmãos, na ressurreição de Cristo, nós recebemos do Senhor firmeza, poder e capacitação para realizar a obra do Senhor. Em 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58, lá no final do capítulo,
O apóstolo Paulo termina esse assunto dizendo assim: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós temos a vitória por meio de Cristo. Temos a vitória nesta vida, temos a vitória porque Cristo já nos livrou da escravidão do pecado, mas nós temos a certeza da vitória eterna. Nós viveremos esta vida com o Senhor e depois viveremos eternamente. Como Ele ressuscitou, nós seremos ressuscitados para viver na presença do Senhor. Por isso, nós temos firmeza, nós temos ânimo, nós temos força, nós temos capacitação para fazer a obra do Senhor. No Senhor, a nossa obra não é vão, porque esta vida vivemos para o Senhor. E quando Ele nos chamar à sua presença, viveremos eternamente com o Senhor. Porque esta obra que Cristo começou, Ele vai completar nas nossas vidas. A ressurreição de Cristo, num sentido, é um começo do que depois será a plenitude do que nós vamos experimentar eternamente com Ele, na sua presença. Que Deus nos abençoe, irmãos, que essa mensagem sirva para que nós sejamos fortalecidos, consolados e que estejamos diante do Senhor com esta convicção e com esta certeza de que o Senhor ressuscitou para a nossa salvação. Ele está vivo e Ele nos dá vida em abundância para que nós possamos glorificá-lo e ter a confiança, a certeza de que viveremos nesta vida com Ele e também eternamente na sua presença, no seu reino. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia maravilhoso em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz.